Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui na Consulte e o nosso momento de hoje atende aí uma solicitação daqueles que nos assistem, pedindo para que esclarecêssemos regras básicas quanto àqueles conflitos existentes entre o ISS, o ICMS e o IPI. É evidente que num espaço tão curto nós não teremos como trazer temas mais específicos e provavelmente numa outra oportunidade poderemos dar andamento a esta ideia de hoje. Mas nesse instante nós queríamos trazer para você que nos assiste aquela concepção que na realidade é falta de conhecimento de regra básica de ISS, de ICMS, para entender que na realidade os conflitos que alguns entendem existir são na prática falta de observância de regras. É evidente que existem conflitos e não são poucos, né? E para esses nós iremos em outro momento consulte trazer casos pontuais de conflitos que sim acabaram no judiciário, né? Como questões que aí recentemente nós tivemos resolvidas, mas hoje o nosso objetivo começa principalmente por conta de um binômio comum envolvendo o ICMS e o ISS, que é o fato de haver mercadorias e serviços numa mesma situação. E aquele que está diante de uma situação envolvendo os dois, tem dúvida, afinal, eu aplico o ICMS, aplico o ISS, aplico os dois, não aplico nenhum? Ora, a regra é muito simples. Primeiro nós temos que entender que existem três possibilidades distintas aqui envolvendo o binômio mercadorias e serviços. Nós teremos situação em que haverá fornecimento de mercadorias e serviços e nós só teremos ISS. Um segundo binômio, com a mesma base repetida de mercadoria e serviço, nós teremos ISS e ICMS. E uma terceira situação envolvendo esse mesmo binômio, mercadorias e serviços, nós teremos só o ICMS. Há uma quarta situação que na esteira disso daqui nós podemos falar e que de certa forma foi para o judiciário, que é a questão do conflito ISS e IPI. Eu repito, o encontro ele é básico, nós não vamos nos aprofundar em questões mais amplas, mas fica aqui a dica de como resolver essa questão. Então, rememorando, sempre envolvendo o binômio mercadoria e serviços, nós temos situação em que haverá só o ISS, situação que haverá o ICMS e o ISS, e situação que haverá apenas o ICMS. E como é que nós resolvemos isso? Ora, vamos começar pela situação que envolve ISS e ICMS, porque a nosso ver é a mais fácil de ser entendida e compreendida. Mas aqui fica uma dica. Boa parte dos colegas que não têm uma vivência com a lista de serviços, com o próprio tratamento do ISS, cometem erros porque não analisam a lista. E a solução está na leitura da lista. Direito tributário, legislação tributária, não se imagina a legislação. Se olha o texto, se analisa e se interpreta. E por isso que eu digo que boa parte desses conflitos são pseudo-conflitos na realidade. Então, neste caso envolvendo ISS e ICMS, eu pego aqui alguns exemplos que demonstram facilmente que nós teremos ISS e ao mesmo tempo ICMS. E esses casos estão todos listados na lista de serviços da Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS. Então, primeiro exemplo, o subitem 7.02. O texto trata de execução por administração empreitada, subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica, elétrica, outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos. Aí abre-se um parênteses enorme no texto, onde se escreve, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação de serviços, que fica sujeito ao ICMS. Ou seja, nós identificamos que, via de regra, só haverá ICMS se houver fornecimento de mercadorias produzidas fora do local da obra. E nos serviços, qualquer coisa que contenha, nós teremos ISS. Ou seja, é possível identificar os dois tributos.
É a inteligência do subitem 7.02, apesar de divergências que existem sobre esse subitem, a despeito da regra do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, que dá a entender que em qualquer momento não poderia se aplicar mercadorias na base de cálculo da construção civil, por exemplo. Mas aí já é uma outra questão que em outro momento nós poderemos falar. Um outro exemplo, ainda na linha da atividade construtiva, é o subitem 7.05, que diz assim no seu texto: reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. Aliás, a expressão congêneres significa dizer gênero comum. E a gente sempre lembra que não é mudando o nome do seu serviço que você vai escapar da lista de serviços. A expressão congênero significa gênero comum, ou seja, onde há uma semelhança absurda, mais conhecida como verossimilhança, nós estamos diante de uma situação de gêneros comuns. Este texto, então, fala que a reparação, a conservação, a reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres estaria sujeito ao ISS. Mais uma vez, abre-se um nome parênteses dizendo, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação, que fica sujeito ao ICMS. Ou seja, assim como no subitem 7.02, o 705 põe entre parênteses o que é que tem ICMS e, por exclusão, o resto teria ISS. Assim como no caso do subitem 7.02, nós lembramos a discussão que existe quanto ao artigo 9º do Decreto-Lei 468, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como válido. Então, muitos municípios acabam fazendo com que não haja, inclusive, a incidência do ISS sobre o material, inclusive adquirido de terceiros. Mas isso é uma questão que tem que ser analisada legislação por legislação municipal. Um outro subitem, ainda na linha de ISS e ICMS, é o 1401, que é um subitem que trata de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou qualquer outro objeto. Abre-se parênteses, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. O que significa dizer? Que o serviço terá ISS e o material aplicado terá ICMS. Mais um item, subitem 1403, recondicionamento de motores. E o recado se repete, abre parênteses, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS, fecha parênteses. E um último exemplo dos muitos ainda que é possível se encontrar na lei. O subitem 17.11, organização de festas e recepções, buffet, abre-se parênteses, exceto fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito a ICMS. Ou seja, o próprio texto da lei deixa bem claro quando há ISS e ICMS. E uma simples leitura vai mostrar a você que nós estamos diante de uma situação onde será emitido nota fiscal de serviços para os serviços, cobrando ISS, e nota fiscal de mercadoria, cobrando as mercadorias. Em alguns estados é utilizado a nota fiscal conjugada, que é a expressão que todo mundo conhece, que na prática tem um nome mais vetusto, né, que é a nota fiscal ordem de serviço. Esta nota era usada antes da adoção da nota fiscal eletrônica e era comum você ver uma nota com dois campos para a emissão de mercadorias e de serviços. Isso hoje, com a nota fiscal eletrônica, depende de acordo entre os estados e os municípios para que isso seja possível. Aqui no Paraná nós não temos conhecimento de município que tenha convênio com o estado permitindo a emissão do mesmo documento, em que pese haver CFOPs específicos para isso que eu já comento. Mas outros estados com legislação mais avançada, como Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, onde quem legisla sobre ICMS e ISS, já é possível receber uma nota fiscal contendo ICMS e ISS. E evidentemente que num livro, né, de entradas, que seria o bloco C, lá do IFD, a parcela referente ao ISS eu lançarei no campo isento ou não tributadas. E se houver só serviços, esse documento não é lançado no livro de entradas ou no bloco C, a despeito de haver um DANF possível para isso, né? Quanto aos CFOPs, eu sempre lembro que existe um CFOP específico para serviços
que é o 5933 ou 6933, que dizem respeito ao ISS, que por conseguinte, para os casos autorizados, ele vai ser tranquilamente utilizado por quem emite o documento fiscal. Outra coisa importante, saber se o bem está realmente indicado para uma atividade sujeita ao ICMS ou ao ISS é fundamental para o uso de um outro CFOP que nós já vamos comentar depois e que tem a ver com o quarto conflito que eu falei, que é o ISS e IPI, e que nós deixaremos para o final desta fala. Lembrando então que é muito fácil identificar quando nós teremos ISS e ICMS. Por quê? Porque está escrito. Então não há muita dificuldade. Eliminando uma das possibilidades desse binômio, nós passamos para a segunda, que eu considero, pela minha ordem de explicação, tentando ser didático, aquela onde há apenas e tão somente ISS. É muito fácil. Se por um lado nós entendemos que há ISS e ICMS porque está escrito, por exclusão, a despeito de haver fornecimento de qualquer mercadoria, peça ou material, que já foi parar no judiciário inúmeras vezes e não foi vencido, até porque o judiciário entende que o ISS ainda é uma obrigação de fazer, e o que você usa para a prestação de serviço é apenas e tão somente a atividade meio, e o que se tributa é que essa atividade meio serve para a atividade fim. Então eu separei aqui alguns subitens que servem de compreensão para aqueles que nos assistem. O subitem 3.05 trata de cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Ora, um andaime existe, um palco existe, uma cobertura também, qualquer estrutura que seja fornecido a título de locação, né? E aqui há prestação de serviço porque há montagem desse material. Ora, o fato de haver material, peça, não muda a natureza do negócio jurídico, que é a cessão do material para que haja uso. E, por consequente, a montagem e desmontagem seriam uma obrigação de fazer junto com a própria cessão a título oneroso. Um outro exemplo, que é o subitem 4.03, fala em hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatório e congêneres, mais uma vez a expressão gênero comum, né? Ora, você vai para um atendimento de emergência ou é internado no hospital, são fornecidos medicamentos para você, em caso de acidente em que você quebra alguma parte do seu corpo, né? Parte óssea naturalmente, você vai receber uma tala, pode receber até uma prótese, conforme a circunstância e conforme a situação do seu plano de saúde também. Ora, você não vai no hospital por causa do medicamento, você vai no hospital, no médico, na clínica, no atendimento médico ambulatorial por conta da necessidade de atendimento médico para descobrir o que é que existe. Faz aquela triagem com a enfermagem e aí faz o serviço. Ou seja, a atividade fim é o serviço. Remédio, tala, prótese, qualquer coisa que seja oferecido é um acessório. Por conseguinte, ele é a atividade meio, né? Ah, mas e se eu quiser cobrar? Constitua uma empresa, né, uma farmácia ou coisa parecida, fora do contexto do serviço e cobra por isso e não embuta no serviço. Claro que isso é uma circunstância que não é comum hoje na nossa atividade. Da mesma forma, a odontologia, que está lá no subitem 4.2. Quando você vai ao odontólogo, né, nós que somos do interior usamos a expressão dentista, né, você faz a obturação, você pode fazer implantes. Ora, na obturação é usado material, no implante é usado material. E isso não faz com que essa atividade pressuponha fornecimento de mercadoria. Você vai por causa de uma cárie, de uma dor de dente, e por conseguinte, a atividade fim é o serviço de odontologia. A atividade meio é o material. Logo, nós não teríamos ICMS, mas apenas ISS. Da mesma forma, próteses sob encomenda, que estão lá no subitem 4.14. Por quê? Porque a atividade de produção dessa prótese, que é feita sob medida, pressupõe uma relação definitiva entre o protético e o usuário, é feito sob medida e, por conseguinte, por mais que haja material, por mais que haja todo um trabalho e não se inclui no contexto de industrialização por exclusão óbvia, né? Está lá no artigo 5º do regulamento IPI, nós não estamos diante de uma mercadoria, mas de um serviço, mesmo que haja fornecimento da prótese. Outro exemplo, subitem 4.19, bancos de sangue, leite, pele,
óleos, óvulos, sêmen, congêneres. Ora, por mais que haja fornecimento de um desses produtos, leite, sangue, pele, óleos, óvulos, etc., eu não estou diante da comercialização, estou diante de serviço, de guarda, porque há um trabalho especializado, existem regras científicas, protocolos médicos para se guardar todo esse material, temperatura adequada, e prevalece o trabalho intelectual do responsável técnico por isso, né? Um outro exemplo, subitem 12.17, recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. Quem já foi numa festa infantil sabe que lá no meio existem balões que são entregues às crianças, brinquedos que são entregues às crianças. Isso não faz com que nós estejamos diante de uma venda de mercadorias. Porque os brinquedos, os balões, qualquer coisa que se forneça, são na realidade acessórios, são atividade meio, da atividade fim, que é a recreação, que é a animação da festa em si. O resto é pantomima para que esta festa aconteça e haja incidência do ISS. E um último subitem aqui que é curioso, mas merece observação, é o 2501, que trata de funerais. Sim, o serviço funerário, todos ou já passamos por isso, ou iremos passar, quando vamos aí procurar o serviço funerário, vamos no local onde se fornecem as urnas e todo o trabalho lhe é oferecido. Então está lá escrito no subitem 2501, funerais, vírgula, inclusive fornecimento de caixão, urna, esquife, aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas, outros paramentos, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamamento, né? Embelezamento, conservação e restauração de cadáveres. Ora, todo serviço pressupõe a realização entregando o corpo para que seja feito o enterro ou a cremação ou qualquer destinação que por lei seja possível. É importante que se entenda que, evidentemente, essa funerária, quando compra o caixão do fornecedor, naturalmente está comprando mercadoria. Podemos ter aquele torcedor mais alucinado, que quer ser enterrado com o caixão do seu time, e antes do falecimento e do próprio serviço, ele vai lá, olha, quero comprar uma urna funerária. Evidentemente estará comprando mercadoria, ele não está comprando necessariamente o transporte, a não ser que ele já acerte o enterro dele, estabelecendo o que ele quer com o caixão, né, do time da sua preferência. Notem que em todos esses casos, além de não estar escrito que tem ICMS sobre isso, todos os materiais fornecidos são, na realidade, atividade meio para atividade fim. Então, aqui nós teríamos apenas, então, somente no binômio mercadorias e serviços, só ISS. Por quê? Porque fica evidente na lista de serviços que, por mais que haja fornecimento de mercadorias, ela se subsume ao principal, que é o serviço. Então, veja, nós vimos que ICMS e ISS aparece na lista o que tem ICMS e diferencia-se do que tem ISS. O que só tem ISS não aparece nada, e nos resta a terceira opção, que é aquela que pode ser tanto ISS ou ICMS. E aqui uma leitura rápida, eu separei também 4 subitens, né? O primeiro que eu peguei é o subitem 1.09, né? Que este, inclusive, está no judiciário por haver conflito, né, sobre a atividade de ICMS, porque envolve aí serviços de streaming e assim por diante, mas isso será uma discussão para um outro momento. Mas o texto do subitem 1.09 diz o seguinte: a disponibilização sem cessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem, texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, é sujeita apenas e tão somente ao ISS. Pelo menos a lei, por enquanto, diz. Então, todos esses serviços de streaming que nós temos aí, né, que nós pagamos mensalmente, naturalmente não vou falar o nome deles para não fazer publicidade, mas quem usa serviço de streaming, né, sabe que eles são sujeitos ao ISS. Aí abre-se um parênteses, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei 12.485 de 2011, que é a TV a cabo. Então, excluindo a TV a cabo, que é o serviço de comunicação, o resto
a Lei Complementar 116 entendeu como apenas e tão somente serviço. Então, não há que se falar nos serviços de áudio, vídeo, imagem, texto, em incidência do ICMS, por conta da comunicação, porque entendeu o subitem 1.09 que isso é serviço. É evidente que isso vai para o judiciário, né? Já há discussões nesse sentido, mas hoje é assim que se interpreta. Um outro item que, inclusive, teve alteração da Lei Complementar 157 de 2016, resolveu um problema clássico, que era o problema da composição gráfica, das gráficas. E também uma leitura. É aquilo que eu sugiro. Quer resolver problemas e de tudo que nós estamos explicando, fica evidente que são pseudo-conflitos, falta leitura. O 1305 diz o seguinte, já na nova redação, composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia, estão sujeitos ao ISS. Agora, olha a melhoria que a Lei Complementar 157 trouxe ao texto, a lei de 2016, exceto se esses casos forem destinados a uma posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de futura circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens, manuais técnicos, instrução, quando ficam sujeitos ao ICMS. Ou seja, você vai chegar numa gráfica e vai pedir, olha, eu quero que você me faça um panfleto. O gráfico vai perguntar, qual é a finalidade do seu panfleto? Ah, o panfleto vai ser incorporado lá no manual das notas técnicas do equipamento. Opa, haverá uma etapa subsequente de comercialização. Nós estamos diante de ICMS e eventualmente IPI. Eu vou fazer um adesivo para colar no meu produto, ele vai circular, é ICMS. Ou então, qual é a finalidade desse documento que você está mandando imprimir? Não, é para funcionar como um pedido interno, um controle interno, a anotação interna. Opa, estamos diante de material de uso e consumo, por conseguinte, quem está solicitando não vai comercializar, vai usá-lo para serviço. Ou seja, a destinação subsequente é fundamental. E esse subitem 13.05 aqui serve de escada para o último item que nós vamos tratar, que é o conflito de IPI e ISS, que na realidade desconsiderou essa regrinha aqui quando do primeiro julgamento. Um terceiro caso é o subitem 14.06. Lembrando que agora nós estamos falando de ISS ou ICMS. Então, vejam, no caso de disponibilização de serviços de streaming, nós temos ISS, e se for TV a cabos, nós temos ICMS. No caso de composição gráfica, nós temos ISS se você for consumidor final, e temos ICMS se houver uma etapa subsequente de comercialização, né? O subitem 14.06 traz lá instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Ele quem? O usuário. Então, imaginemos que eu compre de você que nos assiste um determinado equipamento e em dado momento eu peça, olha, eu quero que você entregue esse equipamento montado para mim. Como é que eu vou saber se é ISS ou ICMS? É simples. Quando eu estou comprando equipamento e ainda não houve entrega, não houve o que nós usamos em latim, a traditio rei, a tradição da coisa, a entrega da coisa. Por conseguinte, eu não sou usuário final, eu não tenho bem em minha posse e propriedade. O que significa dizer que ele está me vendendo um equipamento, uma máquina montada. O que significa dizer que a montagem é um acessório do principal. O principal, né, a atividade fim, é o equipamento, a montagem é um acessório. Neste caso, nós estamos diante exclusivamente de ICMS. Todavia, se eu compro de A um equipamento e peço para que B venha montar, eu sou já o proprietário deste bem. Eu sou o usuário final. Então, eu terei uma situação de ISS. Naquele primeiro exemplo, se eu comprar no primeiro instante e depois de uma determinada circunstância eu ver, olha, eu preciso que você monte aquilo que você me forneceu, aí sim teríamos ISS, porque o bem já estaria sob minha disponibilidade. Esse exemplo é muito comum em empresas que fornecem carpês, divisórias. Geralmente quem fornece o material é uma pessoa jurídica e quem monta é outra. Isso é planejamento tributário.
Então ficou evidente que se eu forneço tudo montado, o serviço se submete à regra maior do fornecimento da mercadoria, estamos diante de CMS. Se eu já tenho o bem e sou eu tomador do serviço, que peço para que seja montado um bem que eu tenho, eu estarei diante de apenas e tão somente ISS. Um último item para resolver essa questão de ISS ou ICMS, que eu trago é o subitem 14.09, alfaiataria e costura. Eu sempre conto a história da Dona Mariquinha, né, que geralmente é aquela costureira de bairro que todo mundo deve ter ou procura no bairro, que é aquela costureira de confiança, que recebe a visita de uma moça casadeira ou casadoira, se preferirem, e chega lá: Dona Mariquinha, vou me casar e trouxe aqui o tecido para que você faça o meu vestido. E uma brincadeira que sempre faço com os alunos, e eu digo: muito bonito esse tecido, todavia, ele não faz jus à beleza da sua tez. E tenho aqui comigo um outro tecido que eu gostaria de lhe mostrar antes de você decidir se você vai fazer com o tecido que você trouxe ou com o tecido que eu estou fornecendo. Note que há duas circunstâncias. E o texto diz o seguinte: alfaiataria e costura quando o material é fornecido pelo usuário final, exceto o aviamento, que sempre será ISS. Aviamento é colocar botão, serzi, consertar coisas pequenas, né? Neste caso, gente, o que nós temos? Se a Dona Mariquinha convence a noiva, né, ou o noivo, que é melhor usar o tecido que ela, a Dona Mariquinha, está fornecendo, nós não temos usuário final aqui, nós temos compra de um bem produzido. É aqui que entra o conceito de facção, né? A Nike e outras empresas trabalham com essa concepção, mandam todo o material, um molde, a costureira faz e devolve, para haver uma etapa subsequente de comercialização. Então, nesse caso, se a Dona Mariquinha impõe o seu tecido à noiva ou ao noivo, nós estamos diante de uma situação envolvendo ICMS e IPI. É evidente que o IPI tem alíquota zero quando se trata de roupas, né? Agora, se a Dona Mariquinha não convence a noiva ou o noivo e diz: olha, não, eu quero este tecido que eu trouxe, eu sou o usuário final do tecido, logo a Dona Mariquinha estaria prestando serviço sujeito ao ISS. Ou seja, o caso envolve ISS e ICMS, basta uma simples leitura para se entender. E com isso nós ficamos assim, muito fácil de compreender quando é apenas ISS, quando há ISS e ICMS, e nesse último caso, quando é um ou outro. E fica aqui, daquilo que nós falamos, aquela questão envolvendo o conflito de ISS e IPI, que é um pouquinho mais além, e que nós pegamos aí o caso do serviço de streaming de parâmetro, porque há um conflito lá com o artigo 4º, né, do regulamento de IPI, que trata de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação ou recondicionamento, com o subitem 14.05, que traz o mesmo texto: restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres. Mais uma vez a palavrinha congênere aqui. De objetos quaisquer. Notem que muitos dos itens que eu falei agora no subitem 14.05, notadamente recondicionamento, acondicionamento e beneficiamento, também aparecem lá no artigo 4º do regulamento IPI. Ficando a dúvida, afinal, isso é IPI? Isso é ISS? Pois olha, nós tivemos um caso clássico aqui que veio a lume. E por quê? Porque esta alteração da Lei Complementar 116 não foi tão feliz quanto a redação anterior da Lei Complementar 56 e 87. O item 72 da Lei Complementar 57, que vigia antes do subitem 1405 da Lei Complementar 116, diz o seguinte: incidência do ISS em recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, vírgula, algo que não existe na legislação atual, de objetos não destinados à industrialização ou comercialização. Ou seja, se o solicitante disso fosse um consumidor final, fosse material de uso e consumo imobilizado dele, nós estaríamos aqui diante de uma situação envolvendo apenas e somente ISS. Todavia, a redação da Lei Complementar 116 não trouxe essa expressão final de objetos não destinados à industrialização ou comercialização, e foi o suficiente para que, no âmbito do STJ, ou então o ministro do STJ, Luiz Fux,
no recurso especial 88852, entendesse que lei nova revoga lei velha e, por conseguinte, era tudo ISS. Inauguramos aí um período de conflito muito grande, principalmente porque por alguma razão de perda de prazo ou coisa do gênero, não houve recurso no âmbito aí do Supremo Tribunal Federal, se perdeu e a coisa acabou não evoluindo, trazendo uma situação de dicotomia, porque a Receita Federal insistia, o município pode até cobrar ISS, mas eu vou cobrar IPI porque está no IPI. Ou seja, nós estamos sofrendo incidência do ISS e do IPI porque o tema foi mal conduzido lá nos idos de 2018. Já estando no Supremo Tribunal Federal, uma situação análoga, envolvendo o mesmo subitem 14.05, trouxe o RE 882461, né, que permitiu uma nova interpretação, né, dizendo que, na realidade, a matéria constitucional traz consigo questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, prevalecendo a transcendência de interesses. O que isso quer dizer? Ora, se eu, quando envio o material para ser restaurado ou recondicionado, o meu interesse é que haja uma etapa subsequente de comercialização ou industrialização, eu estou diante de uma situação que envolve o IPI. Já se eu estou solicitando um trabalho desses, sendo eu consumidor, estarei, no caso do subitem 14.05, diante de serviço. Isso, inclusive, trouxe aí à lume o tema de repercussão geral 816, que mais ou menos trata desta forma, já se reconhecendo. Há outros temas que discutem situação semelhante, como a DI 5742, produzida lá pela CNI, em que a expressão costura e acabamento, naquela linha que eu comentei quando falei da Dona Mariquinha ou do serviço de infecção, seria, se a Dona Mariquinha faz para consumidor final, é ISS, mas se essa costura e acabamento é feito para alguém que vai ter uma etapa subsequente de comercialização e industrialização, nós estaríamos diante de IPI e, por conseguinte, de ICMS. Né? Temos também um outro caso, já envolvendo aí embalagens sob encomenda, ADI 4.389, que essas embalagens mandadas confeccionar numa gráfica, né, forem usadas numa etapa subsequente de comercialização e industrialização, estamos diante de ICMS e IPI. Se não houver, estamos diante de uma situação envolvendo o ISS. Né? E por que isso é importante? Porque o CFOP vai ser fatal. Nos casos onde nós tivermos serviços sujeitos ao ISS, emitindo a nota fiscal de serviço conjugada, né, dita nota ordem de serviço, eu vou emitir o 5933 ou o 6933 e cobrar ISS. Agora, se eu estou mandando um bem para reparo, para conserto, eu tenho que ter esta mente que eu falei por último em relação ao IPI, e envolvia também o caso da Dona Mariquinha, que havia ISS e ICMS, eu tenho que saber, este bem que eu estou enviando para conserto, ele pertence ao meu estoque? Ora, se ele pertence ao meu estoque, eu estou mandando reparar, isso é remanufatura, reindustrialização. Logo, eu vou usar o CFAP 5901, 6901 para remessa para industrialização, o industrializador vai devolver com 5902 ou 6902, né? Vai com suspensão, volta com suspensão. Se houver sobra de material, o material que não foi aplicado, ele volta com 5.903 e com o 6.903. E a mão de obra, que infelizmente a lista de serviços usa a expressão serviço de mão de obra, eu digo infelizmente porque só traz uma confusão, mas aí vem uma interpretação histórica. Quando os CFOPs surgiram, havia antes dele uma coisa chamada CFO. No início da década de 70 havia meia dúzia de serviços, hoje tem quase 300 serviços. Então, hoje não é de bom tom usar a expressão serviço de industrialização, porque serviço na prática tem a ver com ISS, porque houve uma ampliação. Ou seja, na época que criaram essa expressão, era o CFO, Código Fiscal de Operações. Havia meia dúzia de serviços. Hoje fica muito complicado, mas infelizmente está escrito. Entendo que a mão de obra é cobrada no 5124, vai com suspensão e volta com suspensão, via de regra de ICMS e de IPI. Né? E em operação interestadual, ele vai com suspensão e volta com débito de ICMS no 624. Por quê? Olha, vai haver enriquecimento do produto, agregação de valor, aumento de material e, por conseguinte, enriquecimento do estado de destino.
o estado de origem dessa industrialização tem que ser remunerado e por isso é cobrado o ICMS. E uma última dica, antes de nós terminarmos aqui. Quanto ao IPI, tem uma coisa que muita gente não observa. Primeiro, a suspensão na remessa para a industrialização do IPI, ela é facultativa. E há uma regrinha de ouro que muita gente não observa. Não se aplica a suspensão se o industrializador aplica no processo industrial produto que ele, industrializador, produziu ou importou. Sobre este, no 5.124 e no 6.124, ele deveria tributar o IPI. É por isso que muitas empresas enviam a mercadoria com suspensão. Já falei demais por hoje, né? Mas fica aqui meu último pedido. Se você gostou deste material, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso material. Existe aqui embaixo, inclusive, um linkzinho para você se inscrever, divulgue, faça sugestões como essa que nós recebemos. Você pode fazer sugestão por duas maneiras. Ou embaixo onde existem os comentários, nós estamos sempre ali lendo, ou então manda um e-mail para a gente, momentoconsulte@consulte.com.br, e nós vamos atender você na medida do possível e na sequência das produções, tá bom? Por hoje era só, e quem sabe numa próxima a gente volte com um assunto que seja do seu interesse. Até mais!